Muito bom dia para você aí do nosso canal Sua Incrivelmente. Muito bom dia para você que nos escuta pelo Spotify e também pelo Google Podcasts. A gente está fazendo aqui mais um episódio do nosso podcast de hoje, na quinta-feira, dia 2 de março, começando um novo mês de 2023. Olha só que legal. Terminamos aí o mês de fevereiro com muita festa, né? Porque a gente teve carnaval, deu uma paradinha aqui no nosso podcast semana passada. Estamos de volta e estamos de volta com um tema bem interessante que foi sugerido por um de nossos ouvintes e que é meu amigo, fala comigo sempre e me manda muitas pautas aqui e que eu achei muito interessante trazer para o tema de hoje, aonde eu cito um provérbio chinês, oriental, talvez assim. Eu não consigo falar da onde que ele vem, mas ele é oriental. E que serve para a gente poder refletir sobre basicamente aquilo que a gente está passando hoje, tá? Nesse mundo atual. Então o provérbio fala o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Quando eu li a primeira vez essa frase, eu fiquei pensando, entendendo aqui a evolução. Por isso que eu coloquei também aqui de fundo desse vídeo, caso você esteja vendo pelo YouTube, o universo aqui em movimento, algumas imagens aqui do universo, para que a gente pudesse então, enquanto a gente vai falando, a gente vai refletindo também com essas imagens. Mas se você estiver escutando isso aqui pelo Spotify, você vai imaginando aí que eu estou passando várias imagens do universo, tá? O Sol, as estrelas, tudo aí que a gente tem nesse mundo vasto quando a gente olha para cima. Claro, você pode ir no youtube.com/Sua Incrivelmente que você vai encontrar esse vídeo aqui. Mas vamos lá, vamos pegar cada parte para a gente poder entender o que diz esse provérbio de uma forma mais complexa e mais profunda, né? Homens fortes criam tempos fáceis. A gente, voltando um pouco no tempo, entendendo lá que, não muito tempo atrás, mas vamos falar há cerca de 100 anos, por volta de 1920, 1915, um pouquinho antes, a gente tinha um tempo muito difícil e que guerras aconteciam, pouca ou nenhuma comunicação de maneira rápida e eficiente era conhecida. E a gente precisava de homens fortes para poder passar por todo esse período. Homens que eu falo, homens e mulheres, pessoas de garra, pessoas que têm coragem, pessoas que entendem como é que a vida realmente anda e vai atrás daquilo que precisa, sem ou com ferramentas, mas na maioria delas sem ferramentas, é só com a vontade e conhecimento adquirido. Se a gente for traçar um paralelo, lá atrás, tempo das cavernas, quando nada ainda existia de criação, foi mais ou menos isso, né? Que aconteceu. Os fortes que sobreviviam naquele tempo, que conseguiam a sua existência, garantir a sua existência dentro do planeta, começaram a desenvolver algumas técnicas e algumas práticas que foram sendo passadas aí de gerações em gerações. Então, esses homens e mulheres, esses seres humanos fortes, que realmente tinham aquela ideia de mudança,
e criaram novas oportunidades, deixaram então para as próximas futuras gerações tempos fáceis. Falando lá na década de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, muitas coisas começaram a aparecer, a gente teve um boom aí de tecnologia. Muita coisa foi criada, muita coisa foi inventada. Para muitos que acreditam na espiritualidade, muita coisa foi trazida de outros mundos para essa nossa existência. Esses homens e essas mulheres que realmente criaram ambientes mais fáceis de se viver, deixaram para a gente muito legado interessante. E, inclusive, eu só estou aqui falando para você nesse ambiente porque alguém identificou que em algum momento uma tecnologia poderia gravar um som, poderia trafegar esse som por uma onda, por um cabo, por um ambiente conectado, e a gente pudesse chegar até aqui. Principalmente aqueles que nasceram na década de 40, 1940, 1950, puderam entender ou ainda estão num ponto de confusão mental, observando todas essas mudanças que aconteceram ao longo de 50 anos. Era inadmissível, talvez, a ideia de você conseguir conversar com alguém do Japão em tempo real, sem gastar com o telefone, conseguindo ver a pessoa em movimento, uma clareza impressionante, uma absurda clareza que você consegue ver, inclusive, detalhes do outro lado, como se estivesse vendo através de uma janela. E todas essas facilidades criadas por homens fortes naquela época, porque teve muito estudo, muita ação, muito tempo investido, trouxe uma geração para a gente que é considerada uma geração mais fraca. Por um lado, se você recebe tudo de, entre aspas, mão beijada, e está tudo claro na sua frente, você não precisa ter o esforço para você entender aquilo que precisa criar a mais. Se você não for uma pessoa que realmente busca ir além do padrão, você está numa situação cômoda. Concorda comigo? Não existe por que você ficar criando alguma coisa que seja mais do que a gente tem hoje. Vamos pensar de uma forma mais minimalista. Eu tenho um celular, esse celular me atende, eu consigo falar com pessoas, eu consigo mandar textos, eu consigo bater foto, eu consigo realmente fazer tudo o que eu preciso sem ter que inventar nada a mais. Então tá aí, a tecnologia está pronta, eu sou um homem que eu já recebi isso, e eu tenho a tendência de me manter num processo de comodismo, porque isso me atende. Então aí que está a ideia de geração de homens e mulheres fracas e fracos, aonde não precisamos fazer muito mais do que usar aquilo que eles passaram para a gente. Só que é isso e a gente tem que pensar que chega uma hora que a nossa própria vontade vê nisso tudo um processo de limitação. Você quer um pouco mais. Você poderia ter um pouco mais. E aí que tá. Pessoas que começam a pensar em criação de algo a mais do que a gente tem hoje, e são poucas as pessoas que criam isso, né, no ambiente, a maioria está acostumada em receber. Essas outras poucas pessoas começam a criar coisas que realmente vão levar a humanidade a um passo à frente. Porém, a quantidade de pessoas que está hoje num processo de fraqueza mental cômoda e que não deixa que a pessoa evolua, cada vez que passa, a cada vez que passa, o tempo vai criando tempos mais difíceis. Então a gente entra nessa parte que homens fracos, que recebem, que estão acomodados,
estão ali sentados nas suas poltronas, inclusive vendo a vida passar, como conta lá o nosso músico brasileiro Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Essas pessoas, elas criam tempos difíceis, porque, na verdade, tudo precisa de uma evolução, e se essa evolução não acontece, a gente vai ficando cada vez mais limitado. E o que acontece no passar do tempo? Que tempos mais difíceis, cada vez que vai acontecendo na nossa vida, vai chegando, a gente vai começar então uma nova geração de homens fortes. Homens fortes que realmente vão ter que botar a mão na massa para começar tudo de novo. E é um ciclo, né? É aquele ciclo que se perpetua. Novamente a gente chega na parte de homens fortes, criando coisas novas, e assim a gente vai. Infelizmente, a gente não tem um tempo tão fácil, tão rápido de criação. Eu digo infelizmente porque a gente precisa de novas possibilidades. E a cada vez que passa, a gente percebe, se você está aí numa faixa etária entre 45 e 60 anos, você vai vendo que o pessoal mais novo realmente está muito mais acomodado e muito mais esperando a vida passar, esperando que algo aconteça, do que a geração em que você se encontra, onde você corria atrás, fazia tudo, entendia, você sabia várias coisas, você fazia questão de entender o processo, você fazia questão de ajudar outras pessoas com o que você sabia, e sendo que hoje a coisa é um pouco diferente. A gente vê, por exemplo, no mercado de trabalho, muita gente fazendo uso de ainda envio de currículos para vagas e esperando que algo aconteça na vida. A gente tem aí um mercado latente, muita gente precisando de emprego e muita vaga ali, meio que existindo bem do lado de pessoas que precisam de emprego. Como é que é isso, né? Que isso é uma coisa muito louca. Eu tenho aqui várias pessoas precisando de emprego e, ao mesmo tempo, eu tenho várias vagas disponíveis no mercado. Porém, essas pessoas que precisam, elas não estão casadas com o processo de vagas. Por quê? O que a vaga pede, a pessoa não tem. E, ao mesmo tempo, a pessoa não corre atrás para poder simplesmente preencher essa vaga com o conhecimento. Sendo que, se a gente fosse pensar a coisa de 30 anos atrás, conhecimento era um negócio que você tinha que correr atrás e muito para conseguir. A gente não existia nenhuma plataforma como o YouTube, a gente não tinha o Google como sendo uma grande fonte de informação, a gente não tinha a possibilidade de conversar com pessoas ao mesmo tempo online e rapidamente de uma hora para outra. Você tinha que esperar uma entrevista ser marcada, você tinha que ir até o lugar. Se você perdesse essa entrevista, você estava num processo enrascado porque outras pessoas iam estar na sua frente. E, no entanto, as pessoas corriam atrás, faziam todo o processo de estudo, buscavam cursos, buscavam aperfeiçoamento. Eu me lembro que em 98 eu fiquei na fila de um livro na biblioteca, técnico, né, para a faculdade onde eu estava estudando, durante quase 2, 3 meses para poder encontrar esse livro, ter acesso a esse livro e começar a estudar. Eu ficava 3 meses esperando numa fila de, 30 pessoas, porque cada pessoa ficava lá em média 5 dias com o livro. Então, se a gente for contar hoje a quantidade de coisas que a gente tem disponíveis na nossa vida para poder fazer um estudo, para preencher uma vaga, para conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho, é muito maior do que uma simples biblioteca, um simples conhecimento que a gente ia atrás lá na década de 90, que seja, um pouquinho antes, na década de 80. Hoje a gente tem YouTube, onde você consegue aulas totalmente gratuitas de 1 hora ou mais.
Você não precisa gastar absolutamente nada, a não ser a sua internet. E se você estiver usando a internet da casa dos seus pais, muito mais fácil. Se você estiver usando a internet do vizinho, melhor ainda, é errado, mas tudo bem. Se você estiver usando a internet de um espaço público, ok. Você só precisa estar ali para entender aquele momento, estudar aquilo e botar em prática. Então você tem aí o YouTube como sendo uma fonte infinita de informação e lá tudo você encontra. Você tem o Google, que te dá, além de uma busca, ferramentas incríveis. Muita gente pensa que Google é só busca. Ah, eu vou buscar aqui um restaurante, eu vou no Google. Eu vou buscar uma apostila, eu vou no Google. Mas não. Lá você tem documentos para serem editados, você tem planilhas, você tem informações, ferramentas para você gerar informações para empresas, que é o famoso análise de dados através de ferramentas. Você tem pesquisas que você pode fazer em bibliotecas mundiais. Você tem grupos onde você pode entrar. Enfim, uma infinidade de coisas que o Google dá essa possibilidade e pouca gente usa. Além disso, você tem LinkedIn, onde tem uma rede de profissionais, onde você pode se conectar e fazer com todo o processo de networking que a gente fala, de chegar e se apresentar e buscar. Não é só um recrutador que vai te dar acesso a uma vaga. O que mais que você tem? Você tem aí a sua própria rede pessoal. Você tem cursos espalhados pelas plataformas como o Udemy ou qualquer outra plataforma, inclusive na Udemy você tem cursos gratuitos muito bons, iniciantes, caso você não queira pagar meros R$ 29 para poder fazer um curso com certificado. Então eu estou dando aqui várias opções para você entender que hoje a facilidade com que a gente tem de chegar à informação está criando todos esses homens e mulheres fracas e fracos que realmente fazem o que mais acontece no mercado de trabalho, que é a reclamação. Porque eu não consigo minha vaga, porque eu não sou chamado para entrevista, porque eu não consigo acesso a pessoas, porque ninguém vê meu currículo. Vamos pensar de uma forma bem prática, né? São milhares e milhões de e-mails rolando por dia na internet. É muito complicado você ter a chance de você realmente ser chamada por uma vaga, ou chamado por uma vaga, quando muita gente está fazendo uso de e-mail e o recrutamento ele está lotado. Vai falar, por que coloca o e-mail lá na vaga? Sim, porque é um momento para você captar. Mas você tem outras chances de você chegar. Você pode se conectar no LinkedIn, por exemplo, com a pessoa e conhecer pessoas daquela empresa e pedir uma indicação, escrever coisas. E escrever coisas no LinkedIn significa você estudar para você poder colocar isso em prática e depois você publicar isso, ajudar outras pessoas. Mas não. Tá? A gente está hoje numa situação em que você realmente apenas reclama porque você não tem uma oportunidade. Você reclama do governo porque o governo não te ajuda. Você reclama da sociedade porque a sociedade não te auxilia. Você reclama dos meios de comunicação porque os meios não te informam e você não vai atrás de meios alternativos. E a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Vai chegar um momento que agora está acontecendo de uma forma muito interessante e também está sendo um boom e que se você prestar um pouco de atenção você pode colocar isso na sua vida, que a própria inteligência artificial está te ajudando mais e mais a conseguir o que você deseja, mais uma ajuda. Como eu falei, aquelas pessoas que saíram do comodismo, saíram da faixa rasa de conhecimento, começaram a desenvolver coisas para ajudar outras pessoas. Então, ao longo dos últimos 15 anos, a inteligência artificial foi sendo desenvolvida. Você tem aí momentos em que agora é possível você colocar uma pergunta e uma máquina vai te responder de uma forma muito natural. Existem vários e vários sites que já fazem isso. E é mais uma facilidade para que você se torne uma pessoa mais fraca, dependendo do seu ponto de vista. Mas o que eu quero trazer para você aqui é uma reflexão onde você realmente
vai começar algo mais a partir de agora. Você vai começar a entender que tudo que você está fazendo agora, nesse momento, vai contribuir para o seu futuro. De alguma forma. Então, se você pega meia hora do seu dia para estudar uma determinada coisa, você vai saber ao longo de uma semana, né, alguma coisa que você pode aplicar na sua vida no futuro, ou que isso vai transformar a sua vida no futuro. Mas se você não fizer nada durante esse tempo, tudo bem, você não vai ter nada lá na frente, ou vai ser coisa pior, você vai ter menos daquilo que você poderia ter. Então, o que a gente tem que trazer como sendo um ponto de reflexão? O tempo ele vai ficar difícil para você, com certeza, com o passar dos anos, se você não fizer nada. Isso aí já é fato. Eu acabei de falar aqui para você que se você não fizer nada hoje, daqui a pouco sua vida fica difícil. Então, por que não começar agora? Por que não parar um pouco e tirar isso da cabeça de pensamento que de repente você não tem tempo, você não está com tempo suficiente, na verdade você não se organizou o suficiente para gerar o tempo que você precisa? Porque de repente você está aí sentado numa mina de ouro, com o conhecimento que você já tem, e você não está fazendo nada para arrumar a sua vida com relação a isso. Você não está ajudando a população a se desenvolver. Todo mundo pode ensinar alguma coisa a alguém, dependente daquilo que saiba. Se você sabe cozinhar, você pode ensinar alguém. Se você sabe escrever, você pode ensinar alguém. Se você toca algum instrumento, você pode ensinar alguém. Se você fala muito bem, você pode passar isso através de palestras. Se você gosta de estudos, você pode organizar um grupo de 2, 3, 4 pessoas e organizar um estudo semanal sobre algum determinado assunto. E aí você sai desse momento de latência, de comodismo, e você sai mais forte, mais fortalecido de tempos que vão chegar como tempos difíceis. Então, voltando aqui na nossa frase, homens fortes criam tempos fáceis. Você pode ser uma pessoa forte, você vai criar no futuro tempos fáceis para quem está chegando. E homens fracos criam tempos difíceis, como a grande maioria está acontecendo agora. O que a gente vai ter que ver, e isso já aconteceu nos últimos 2 anos, com essa famosa pandemia que está vindo aí, e o pessoal está falando tanto, e isso não sai do subconsciente de muita gente, é que realmente os tempos difíceis vieram. E nesse momento, aqueles que eram fortes conseguiram se destacar. Muitos pereceram, muitos morreram, mas aqueles que realmente quiseram mudar a sua vida não ficaram parados esperando alguma coisa acontecer, o governo agir, alguma empresa botar comida na mesa. Não, eles foram atrás, eles começaram um processo. Muita gente no tempo de pandemia foi lá e se reinventou. Não poderia falar para uma pessoa no ao vivo, onde vendia, foi para a internet, começou a falar pela live ou por Instagram, alguma coisa do tipo, e houve um crescimento, houve um fortalecimento. Tá? Então, o que a gente tem que pensar é justamente isso. Eu quero finalizar aqui o nosso podcast de hoje, desse Incrivelmente, e é um podcast de cutucão mesmo, para cutucar você que está parado e que está parado aí na sua base de comodismo, que você está falando assim, isso aí é papo, né? Muita gente está falando isso porque falam isso há muito tempo. Mas não é só papo. Isso aí é uma verdade que está vindo cada vez mais impulsionando a humanidade a um crescimento. Então, se você ainda não foi tocado ou tocada por isso, de alguma forma, você vai ser de uma forma pior. Quando receber mesmo aquele chamado, você tem que fazer algo, porque senão a sua sobrevivência vai depender disso, pode ser tarde. Então, por que não começar agora? Então, faça alguma coisa. Entenda que está nas suas mãos mudar esse processo. Se for o caso de ajudar outras pessoas, você precisa se ajudar primeiro, de fato, mas você tem que entender que, se você não fizer absolutamente nada a partir de agora, desse dia de hoje, desse dia 2 de março de 2023, às 8 horas e 12 minutos, você não vai poder reclamar depois que a sua vida está um pouco mais difícil.
Essa é a reflexão dessa frase. Então, essa querida pessoa que me mandou aqui essa reflexão do dia de hoje, eu queria agradecer imensamente, porque é uma pessoa que está sempre comigo e está sempre mandando novas oportunidades de pensamento. É um cara, um amigo que eu trabalhei há muito tempo e que ele tem excelentes ideias, excelentes insights e que ele sempre me manda. Ele falou: ó, isso aqui é bom para você falar, isso aqui é bom para você botar lá. E aí ele pediu e eu fiz uma contraproposta mandando essa frase e ele pediu o esclarecimento. E aí tá, né, o esclarecimento sobre esses tempos fortes, fáceis e tempos difíceis que a gente atravessa. Quero desejar a vocês aqui uma excelente semana, que o mês de março seja incrível na sua vida e que você consiga aí tudo aquilo que precisa, desde que comece agora, com força, com dedicação. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Sua Incrivelmente. É isso aí, pessoal. Até semana que vem, um excelente final de semana e tudo de bom para vocês.